E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Johnny. Seja muito bem-vindo ao Little Bolts Podcast, o podcast idealizado pelo J+, e pela Óptica Retrô, que vai trazer sempre pessoas pensantes para a gente conversar um pouco sobre Canoinhas, região e todo o desenvolvimento do nosso amado Planalto Norte Catarinense, sul do Paraná, e com esse projeto ambicioso aí de tornar Canoinhas a capital do mundo, né, Ednei? Ela já é para alguns, né? Sejam bem-vindos ao nosso podcast, hoje com um convidado super especial, nosso primeiro convidado, né, Johnny? Primeiro convidado, provavelmente o primeiro programa também. A gente teve um primeiro programa gravado, mas eu falhei e não gravei o áudio. Você deve ficar para a posteridade, tá? Aquele programa. Talvez daqui a algum tempo, quando a gente fique muito famoso, a gente possa leiloar essa faixa e ganhar muito dinheiro por isso. Com certeza. Então tá aqui do meu lado, do lado do Ednei, Edenir Rocha, administrador, gestor e grande entusiasta também aí do desenvolvimento e desses negócios diferentes que a gente sempre está inventando, né? É isso aí. Edenir Rocha. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Olá, pessoal que está ouvindo. É um prazer participar desse projeto inovador, diferente. E como gestor, administrador, a gente vai falar um pouquinho dessas áreas com certeza, né? Nós temos que privilegiar esse tipo de atitude, né? Esse tipo de desenvolvimento um pouquinho fora do comum, do que aquela cadeia produtiva comum que a gente conhece. Então, vamos conversar várias coisas, vai conduzindo aí como você quiser, Johnny, fazendo perguntas, indo de finanças até time de futebol, enfim, a gente pode conversar de qualquer coisa. Essa é a ideia do nosso podcast, né? Fazer um bate-papo bem descontraído, falar sobre um assunto que para nós é muito caro, que é a questão do desenvolvimento regional, né? E você é um entusiasta, né, Ednei? Antes da gente começar a gravar, a gente falava aí sobre as perspectivas que as pessoas têm quando estão ali depois da faculdade e tal, os caminhos que podem ser seguidos, né? E as escolhas que a gente pode fazer. No nosso caso aqui, eu, você e o Johnny, né? A gente resolveu investir aqui em Canoinhas, trabalhar aqui em Canoinhas e nos demos bem, graças a Deus, porque a cidade também nos proporcionou, né, essas possibilidades. E você, como empreendedor, como gestor, como administrador, você tem muito essa visão de como as coisas podem dar certo, independente do lugar onde estão, né? E como a gente tem essa coisa, né, Johnny, que a gente falava no programa que talvez ninguém veja, né? De síndrome de vira-lata aqui de Canoinhas, né? A gente precisa dar esse incentivo, né? Eu vejo dessa forma. A gente vai compartilhando algumas coisinhas históricas aí, tá? A gente nunca teve essa liberdade de conversar. E como diz o Johnny, sempre quando a gente conversa, é ótimo ficar conversando sobre negócios, sobre desenvolvimento, sobre desafios, né? E eu vejo, conversando um pouquinho antes com você, que Canoinhas ainda é uma exportadora de mão de obra. E tem algum mal nisso? Não tem nenhum mal nisso. As pessoas buscam e se alocam dentro de uma realidade profissional, buscando uma velocidade, um crescimento profissional e financeiro também. Mas nós temos que olhar para dentro de Canoinhas e ver o que está acontecendo, que ainda não conseguimos, vou usar um termo assim, segurar, não sei se é isso. Reter talentos. Talentos que talvez trariam um desenvolvimento diferente para nós, mas que estão empregados em grandes centros. E isso é um problema, né? Precisamos encarar dessa forma. E quando você fica na região, como principalmente na área de gestão, você precisa, como estávamos conversando, transformar muitas vezes a tua realidade, transformar a tua região, porque os negócios não estão prontos. Você não tem uma multinacional, tem algumas aqui, mas não tem várias empresas multinacionais com uma estrutura fantástica, que você vai chegar a ter diretoria, CEO, vários cargos técnicos para preencher. Você não tem. Então o que você precisa fazer? Você precisa transformar isso. E isso dói, isso demora, isso envolve riscos. Então é isso que a gente encara hoje aqui na nossa região. Né? Dá vontade de desistir. Dá. E você abdica de algumas coisas também. Né? Isso serve para todo mundo que está começando um negócio, né? Porque eu estava falando com alguns amigos meus já que estão começando a empreender, porque realmente tem que ter saber disso, que em algum momento essa famosa palavra que hoje está em alta, resiliência, não é só
não é só uma palavra para fazer tatuagem e postar, né? Tem que ser praticado de verdade, porque com certeza absoluta, por mais dinheiro que você ganhe, tem hora que dá vontade de desistir de tudo. Dá vontade de largar tudo e vender a arte na praia, né? Mas aí que eu acredito que faz a diferença, porque é uma tentação, porque realmente incomoda. Mas daí, né, Edenir, que a gente já conversou bastante, que acho que a diferença é quando a gente tem um objetivo que não é o dinheiro, né? Porque se eu estivesse pensando só no dinheiro, aí é óbvio que é fácil desistir, porque... Que dá um sentido pra vida, né? Acho que, né? O dinheiro só vai me trazer bens, né? Exatamente. O dinheiro é a consequência, né? De um trabalho bem feito. Porque se você pensar só no dinheiro, você não pensa no que realmente vai trazer o dinheiro, que é o trabalho, né? Daqui a pouco você fala, pô, mas será que vale a pena me incomodar tanto só pra poder trocar de carro, só pra eu ter uma casa mais bonita? É claro que não vale. Só que trabalhar tanto para você realmente criar um legado, criar estímulo, criar concorrência, aí talvez valha a pena. Então é isso que eu acredito que ajuda na resiliência, né? Você ter um objetivo além do dinheiro para poder realmente querer fazer a mudança, né? Edenir, você podia contar pra gente, né, pra gente conhecer melhor você, quem é o Edenir, onde se formou, em que se formou, onde começou a trabalhar, você começou trabalho em iniciativa privada e hoje você é um profissional autônomo, conta pra gente. A gente vai resgatando algumas coisas aqui até pra gente entender a cabeça do jovem, né? Porque se nós olharmos para nós há 15 anos atrás, 20 anos atrás, nós não tínhamos essa percepção de objetivo, né? Não. Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Profissionalmente falando, no primeiro salariado e tudo mais. Na época que podia, né? Que podia. Ele nem é tão velho assim, gente, mas naquela época podia. Podia, assim, não vamos entregar a idade, né, por favor. E aquele tempo, com 14 anos, eu tinha um sonho, tinha um objetivo muito ingênuo. Como todo menino queria ser jogador de futebol, ou astronauta ou bombeiro, né? Eu queria ser jogador de futebol, joguei 3 anos no CAC, enfim. E eu vi que, peraí, dentro da quadra, né, eu jogava futsal, eu não tinha a mesma atitude que eu tinha no trabalho. Eu chegava na quadra e não desempenhava, eu não tinha proatividade, nós estávamos perdendo e, tá tudo bem, tô perdendo. Eu falei, não, peraí, não é isso, né? Joguei 3 anos, fui fora, fiz teste até fora, participei do campeonato estadual, tudo. E o esporte me ensinou a isso. Peraí, qual que é a tua habilidade? Qual que é a tua onda, cara? E eu pensei, puxa, eu não vou pra futebol, o que eu vou fazer da minha vida? Olha a cabeça de um menino de 14 anos. Como se só tivesse aquela opção. Só aquela opção. Então, às vezes a gente fala hoje tem muito mais informação que naquela época, mas o jovem muitas vezes tem somente um destino traçado, né? Um objetivo traçado. E eu olhei pra mim e falei assim, cara, o que você pode fazer? Você só sabe estudar e trabalhar bem. Olha só, eu só sabia estudar, era muito CDF, e trabalhava desde jovem. Eu falei, se eu sei fazer isso, o que vai ser da minha vida? O que eu fui fazer? Só o que precisava, né? Era o que precisava. Então, muitas vezes, o jovem, né, que está num curso técnico, numa faculdade, tem grandes habilidades e grandes potenciais, mas não reconhece que aquilo seja uma grande coisa. Tem uma oratória muito boa, sabe vender muito bem, é organizado, tem várias habilidades que não é se dado valor. E aquela questão do objetivo é transformar, né, nessa visão dentro do que está possível para você. Por exemplo, eu vi que eu trabalhava, comecei a administração, fiz 2 anos de biologia, tá? Fui para licenciatura, aprendi que eu gostava da licenciatura, adorava, aprendi lá em biologia, e aí mudei para administração por proposta de emprego na empresa onde eu comecei com 14 anos, né? Comecei, pessoal, empacotando em boca de caixa, né? Supermercado mesmo. E a senhorinha passava a compra, você ia lá colocando a sacola. E às vezes alguma reclamava, dizendo, não coloca isso junto com não sei o que senão vai quebrar. Cara, toda hora, né? E daí eu fui promovido, né? Fui pro operador de caixa. Nossa, sentiu? Nossa, porque eu tinha uma cadeira pra sentar. Imagina. Uma cadeira ruim pra sentar, mas era uma cadeira. Ruim, mas era uma cadeira, né? E naquela época quando eu fui pro caixa, eu tinha 16 anos, e o engraçado é que naquela época não existia operador de caixa masculino. Era uma função exclusiva feminina. É legal o pessoal ver as piadas, né? Então eu sempre digo assim, nas palestras que eu trabalho, quem passava comigo era só senhorinhas.
Olhava assim, vou passar com esse menino simpático e tudo mais, atender bem, que legal. A rapaziada e os maridos olhavam assim, jogavam no meu boca do caixa e viravam o carrinho. Esse rapaz aí, a época, olha como era a época. Pode, né? Como o era preconceito e tudo, né? O preconceito do ser humano está intrínseco ao preconceito em várias áreas, né? Justamente. Então começou dessa forma, né? Então eu comecei trabalhando dessa forma, fiz administração, me especializei em docência, fiz finanças, foi uma virada de chave minha, fiz um MBA na FGV, né? E aí virou minha cabeça, porque eu fiz num grande centro, e os grandes centros são importantes para isso, trazer uma realidade, dar um choque em você, sai da casinha, você vê que é pequeno, e isso não tem problema nenhum, você ver que é pequeno, não tem problema nenhum. Você vê que tem um grande espaço para crescer com isso. Então eu me motivava, eu estudava junto com o tesoureiro da Tupper, com auditores da Ernst Young, tudo na minha sala. E eu lá, um rapazinho de Canoinhas, trabalhando no supermercado. Encaramos. Mas isso você fez porque alguém te incentivou a fazer ou você buscou? Não, foi uma busca minha, né? Porque eu tinha, assim, não era um sonho, né? Eu tinha uma visão. Mas para você pagar um MBA na FGV, você conseguia fazer isso com o teu salário de operador de caixa? Não conseguia. Naquela época eu já estava na área financeira, né? Já tinha crescido um pouquinho na empresa. Crescido um pouquinho, já tinha um pouquinho mais de recurso. E aí a gente tem que dar muita sorte de encontrar uma pessoa que te faz ir para frente, nem que seja dando um chute na tua bunda, né? Tem tantos chutes, né, que a gente leva. Qualquer palavra que você quiser. Qualquer palavra que quiser. Um abraço, Vanessa, para você. Deu um chute na minha bunda e, cara, você vá buscar o teu caminho. E cresça, você tem potencial para isso. Ela me incentivou, né? E aí eu busquei essa formação, eu vi que eu poderia mais, e eu tinha duas grandes visões, vamos pensar dessa forma. Com a administração, você tem um cerne, um máximo, né? Um ápice, que é se tornar um executivo. Então, com a administração, o ápice da carreira do administrador é um executivo. O empreendedorismo e a propriedade é um braço, é uma outra questão. Se você trabalha com gestão dentro de uma grande empresa, você pode se tornar um executivo, que é o máximo da carreira. Desde cargo técnico, gerência, na supervisão, coordenação, diretoria e executivo, CEO, CFO, que hoje é o ápice, né? E também montar o meu negócio. Então, sempre tive essas duas visões, sempre muito me cutucando e tudo mais. E as duas coisas, aí que tá. Eu observei que eu poderia fazer dentro da empresa onde eu estava. Na época, a empresa que eu estava tinha 30 funcionários. 35 funcionários, né? E quando eu falava, nossa, eu estudo administração, um dia eu quero estar aqui olhando resultados, projetando, criando metas, as pessoas davam risada. Sério. Uma coisa hoje que parece uma coisa simples. Mas na época, né, empresa muito familiar e tudo mais, eu falei, não, quero isso, quero transformar essa empresa para ser apta a ter um CEO, um diretor e tudo mais. E foi a construção. E em paralelo, meu projeto de escritório, né, que hoje eu tenho um escritório de consultoria, junto com a Vanessa. Já somos 7 consultores lá dentro da empresa, 7 profissionais. Pode falar o nome? Posso falar? SR Gestão, né? Essa Dá lá o arroba aqui, Harry. O Insta. O Insta, quem quiser seguir para assuntos mais técnicos, é lá. E o Instagram do Edenir é muito legal, para quem... Na verdade, não só para quem gosta, para quem não gosta também, para qualquer um. Só lembrando que o Edenir também é nosso colunista no J+, né, da casa também, escreve coluna Mais Gestão, quinzenalmente às terças, e eu mesmo pego muita dica lá, porque eu vou fazer a edição, né, e eu já vou lendo, poxa, essa semana eu pensei assim, acho que o Edenir, ele deu uma investigada aqui na minha empresa e veio assim pra dar na minha cara, né, que ele disse, não misture as contas, Ednei. Parece que ele tava falando, não misture as contas pra mim, né, porque ele é um erro comum, semana, né, essa semana. Do caixa e não é o dinheiro da tua conta pessoal, só né. Para complementar, sigam o Insta do Edenir, porque ele está sempre mandando várias dicas aí para você que quer fazer uma boa consciência na sua gestão. Ter consciência. Acho que até finanças pessoais, todas essas questões. Né, finanças pessoais, tá sempre dando umas dicas. Tudo. A gente trabalha bem o mundo da gestão bem inchado, né? Porque a nossa conversa, lógico, vai pro histórico um pouco e lá é um trabalho bem técnico mesmo. Mas a gente te cortou, você estava falando que você chegou então E daqui a pouco a gente vai falar sobre o Ednei com os desafios dele agora que... Daí ele vai dar uma 100% sendo empreendedor. 100% empreendendo, né? Recapitulando lá então, né, eu tinha esses dois objetivos, mas eu tinha que transformar a empresa, né? Na região você não tem uma estrutura formalizada para você evoluir os cargos e buscar uma gestão mais estratégica. Mas eu tinha isso uma visão muito, muito clara na minha cabeça. E aí eu peguei a empresa, coloquei embaixo do braço, não sendo sócio, e vamos trabalhar, vamos estruturar essa empresa, né? E a empresa foi passando de 35 funcionários, foi para 100 funcionários, foi para 200 funcionários, foi para 300 funcionários. Começou a criar um corpo,
né? E aí surgiu a necessidade de estruturar diretorias e, enfim, conselhos de administração, né, que até há 2 anos atrás foi formalizado nessa empresa, e hoje ela tem mais de 600 funcionários. E isso tudo dentro de Canoinhas. Mas, Edenir, você não foi para fora em algum momento? Não surgiu oportunidade? Interessante, nunca surgiu oportunidade. Se surgisse? Talvez, né? Não tem, como eu falei, Tem como saber, eu não vejo o problema da pessoa buscar um crescimento fora. Você ganha mais velocidade, né? Você aprende muito mais. Mas era um gosto meu. Eu gostaria de ficar aqui mesmo. Eu vejo muita gente também indo para fora de Canoinhas e voltando, né? Não sei se você conhece muita gente, mas eu conheço muita gente que foi embora e voltou. Não na área de empreendedorismo exatamente, mas muita gente que foi, por exemplo, aquela história dos móveis, né? Lembra que o Herr tá falando assim que ele foi um que foi e voltou. Lembra que tinha aquela febre dos móveis nos anos 2000 ali em São Bento, Jaraguá? Meu irmão, inclusive, foi para São Bento, hoje voltou. Muita gente foi para lá, era o Eldorado, né? Trabalhar em fábrica de móveis, Rio Negrinho, São Bento, Jaraguá do Sul, e muita gente voltou, porque esse mercado também ele decaiu muito, né? Quebrou, né? Quebrou, né? Mas anos 2000 ali era uma romaria de canoinhenses. Eu vejo que é uma tentativa, né? De mudar, e como eu falei, nenhum problema, isso é mercado, aí os liberalistas têm que concordar comigo, onde paga mais, onde tem mais oportunidade, as pessoas se movem. E tá tudo normal. A questão é que se nós não tivermos projetos que transformam dentro de Canoinhas, esse processo vai se tornar um ciclo. E é o que a gente vive há alguns anos, né? Eu estudei isso no mestrado, terminando a minha vida acadêmica, eu não falei, né? No meu mestrado eu estudei economia regional, meu foco foi economia regional dentro do desenvolvimento regional, e esse movimento ficou muito mais claro em números para mim. Acontece muito Canoinhas ainda. Por isso você vai lá no IBGE... Esse fluxo de pessoas para fora. Para fora. Por isso os habitantes canoenses ficam em 54 mil e travou ali. E travou, né? E travou. O pessoal não tá sendo filho, tá louco, né? Tá fazendo, mas tá indo para fora. Ainda tá formando para fora, por quê? Projetos e empresas que consigam sustentar e disputar essa mão de obra com grandes empresas não acontece. E aí tem uma carência gigantesca de mão de obra aqui dentro, que é outro assunto que nós engatilhamos. O Cine tem oferecido vagas direto, né? Sim. Mas aí também tem que ver a questão da qualidade do emprego, né, Edenir? Quanto que oferece? Hoje você sabe, uma pessoa recebendo um salário mínimo, como é que sobrevive, né? E a gente, infelizmente, aqui tem um nível salarial baixo, né? Que são empregos mais de base, né? São empregos a maioria são de base. São de base, então são auxiliares, são funções de linha de produção mais simples, né? O ramo madeireiro traz isso, e não tem nenhum problema de ser do ramo madeireiro, mas o pessoal diga, madeira que movimenta a região. Sim, é o que movimenta, que tem floresta, a matéria-prima está aqui. Isso é uma questão econômica. Eu não estou indo em nenhum momento assim, sendo pejorativo com algum segmento, não é isso? Eu venho do varejo, né? Então não tenho nada para dizer quanto a isso. Mas é uma cadeia produtiva mais simples, oferece menos transformação, precisa de menos mão de obra tecnológica, com conhecimento tecnológico, você precisa de um engenheiro na empresa com 500 funcionários. E aí oferece menos vagas, é mais auxiliar mesmo, e acontece esse tipo de coisa, né? E corre sério risco de automação, né? Porque são empregos que podem vir aí em breve a serem automatizados e dispensas. Quanto menos criatividade e mais rotina, é mais a tendência do robô tomar conta. A máquina é mais eficiente. Mas também, em contraponto, a tecnologia tem trazido a possibilidade do home office, né? Que também é uma oportunidade para quem quer trabalhar em grandes empresas e continuar morando em centros pequenos, né? Isso, na verdade, já está entrando até naquela questão que eu já começo a torcer o nariz, que é quando vira uma unanimidade, todo mundo começa a falar a mesma coisa, eu já começo a estranhar. Mas tem esse discurso, né, que a evacuação dos grandes centros, né, a tendência das pessoas se mudarem para cidades menores é uma tendência aí do planeta. E eu acredito que também é uma oportunidade que a nossa cidade pode abraçar, porque, querendo ou não, é um lugar fantástico para se viver. E daí é isso, né? Vai em contraponto, porque tem as possibilidades. Quem, de repente, quer trabalhar e tal. Eu me recordo fazer home office. Aqui no prédio da Retro, onde a gente está gravando esse podcast, foi inaugurado coisa de uns 3, 4 anos atrás, creio eu, um posto do Santander, né? Sim, tem ali ainda. Ele tem ainda o posto do Santander. Sim. E naquela ocasião eles me convidaram para a inauguração e um dos executivos do Santander me disse que foi feita uma pesquisa
que naquela época, né, que apontava que Canoinhas seriam grandes, em 5 anos seria um potencial econômico que eles já estavam prevendo e por isso estavam instalando aquele posto do Santander aqui, né? Talvez, claro, isso foi antes da pandemia, talvez a pandemia tenha atrasado isso, mas a gente ouve de tempos em tempos se falar isso, mas né? Isso é verdade, a gente sabe também, né, Ednir sabe que esses estudos não são à toa, geralmente, imagine uma potência como o Santander, né, a empresa espanhola, tudo, eles sabem o que estão fazendo, então existe uma tendência que seja verdade. E Tomara. A gente sabe que nos últimos 5 anos desenvolveu o comércio de uma forma gigantesca. Então, né? isso eu queria abordar com o Ednir. O Ednir falou, né, ele é do varejo, ele veio do varejo, mas Canoinhas é uma cidade de varejo, né? Sim. E pode Isso é bom, isso é ruim, porque a impressão que dá na população, o grosso da população, o senso comum é de que Canoinhas vai crescer quando tiver uma grande indústria. A gente não tem a grande indústria, a Aurora não veio, vivemos ainda o trauma da dita da Aurora, mas o varejo foi crescendo. Veja quantas, a própria Rede Bruda, da qual você trabalhou, você comentou agora, olha quanto cresceu, né? Isso 35 que para você 600. falou é Bruda. Tudo que ele falou é Rede Bruda, né? Ressalva pro Bruda aí. Com certeza, que é um orgulho para a cidade. Sim. Mas quantas outras redes vieram, né? Queluz, a Via Atacadista, né? Só falando em mercado. Farmácia, gente, abre uma farmácia por semana em Canoinhas praticamente, né? Sim. É incrível como Casas tem Bahia, farmácia. Abril, Casas Bahia, a Magazine Luiza, Retrô. a Retrô, né? Mas é mais indústria. Qual foi a última que abriu em Canoinhas? Não, acho que nem sabemos, né? De tanto tempo que... Mas eu queria saber a tua opinião sobre isso. Eu não vejo como um problema, né, a questão de ser um centro comercial, porque ele é, né? Nós somos um centro micro-regional. Então, várias cidades consomem aqui e isso traz divisas. O agro movimentou muito a questão do comércio aqui. O agro em Canoinhas e região é muito forte. E o agro é onde está o recurso hoje, né? Não é mais na indústria. A lucratividade, o grande fundo de investimento está tudo no agro. Se dependesse da indústria, não existia comércio em Canoinhas, Sabe pra falar a verdade. Porque, na verdade, o Brasil, de um modo geral, está virando o grande canteiro do mundo. Então, as empresas que estão migrando tudo para a China, e a tendência no futuro é que vire Índia também, por causa da superpopulação lá, que também os grandes centros têm esse problema com a indústria. Então, acho que a gente não pode ainda ter esse pensamento, né, que a indústria é a salvação. Não é. Porque, se duvidar, até em São Paulo a indústria vai ter problema. E outra que a indústria que vir para cá, ela vai trazer esse emprego do salário mínimo, 2 salários, né? Isso aí é só para apagar incêndio, na verdade, não é para desenvolver. Não vai trazer um grande desenvolvimento, não. Enquanto que o agro paga bem também, né? E se a gente se destacar no agro, só para complementar, me perdoe, a gente pode ser uma potência dentro do setor que é a potência do nosso país. Então, por causa também da geografia, a gente também tem que ser bem positivo nessa parte, né, Ednir? Eu tenho uma visão, não sei se posso polemizar um pouco, mas assim... Polemiza, precisamos. Precisamos de Já faz polêmica. um corte e nós vamos pôr a frase na imagem. Eu atuo dentro do escritório, como eu falei agora, estamos atualmente em 23 empresas, né, no nosso escritório da SR Gestão, e nós temos tanto empresas de serviços, passando pelo agro até indústrias, né, então a gente atua dentro da gestão de vários tipos de empresas. O que eu vejo na economia, e vem o pessoal do apocalipse aí, né, zumbi, é que está tendo está chegando num limite insustentável de margem. Não tem margem para trabalhar mais. A indústria, porque a indústria compete com a indústria chinesa, com a indústria chilena, com a indústria americana. A indústria localizada aqui compete com todo esse pessoal. Então, ela já tem a menor margem possível para se sustentar no mercado. Inclusive uma margem inferior que o possível. E isso eu observo, gente, eu vejo, não só nas empresas que eu já atuei e tudo mais, eu observo em vários segmentos mesmo. Então, quando as pessoas falam uma grande crise global, é que não existe mais espaço para margem. Ednir, mas um produto inovador, assim, assado. Sim, ele dá uma vantagem competitiva por um tempo desse tamanho, assim. Sim. 6 meses. Apareceu um espião e clonarem o teu produto. Um chinês, que lá que tá me ouvindo agora, que vale pra China também, vai lá e copia teu produto. Que são dos nossos celulares aí, né? Então, aqui eu vi já, falou mal da China, vamos hackear esse cara aí. Então, quando eu falo assim, as pessoas, nossa, e faz sentido, porque é consumismo desenfreado.
nós mesmos, né, ficamos comprando um monte de besteira que a gente não usa. Então é a nossa culpa também. Então eu vejo que logo, assim, quando a gente vê empresas fechando, não é por má gestão muitas vezes, é porque não tem mais espaço de margem, não vale mais a pena, e a pessoa opta por vender a empresa ou fechar. Pro cara ter uma loja aqui em Canoinhas vendendo a R$10 um produto que veio da China, como é que você vai competir com esse cara, né? O cara consegue colocar um produto lá na China aqui por R$10 no varejo. Você abre um comércio aqui em Canoinhas, no interior de Santa Catarina, e tá concorrendo com o aplicativo da Shein, da AliExpress, da Shopee, que vai trazer um produto baratíssimo com mão de obra escrava por 15 dias, né? Então não tem como comparar isso realmente. Que é um produto de péssima qualidade, a gente sabe, mas que a pessoa quer ter, né? Ela vai pagar aquilo porque ela não pode ter o de R$300, mas ela pode ter o de 100. Sem falar de que eu observo também, inclusive fica a crítica aí para algumas garotas que eu conheço, não vou citar nomes, que compram, né, roupa, principalmente roupa, para determinado evento, porque é muito barato. Então faz esse consumo e não vai usar nunca mais. Então teve todo esse trabalho, veio da China, foi costurado por mão de obra escrava e a pessoa usou lá 2 horas na vida e nunca mais vai usar. Isso é o consumismo. Capitalismo do mal, digamos assim. Aqueles vestidos do Oscar, né? Sim. Você quer pensar, a minha mãe agora já pensa, como é que lava esses vestidos? Não lava, elas descartam. Veja bem, assim, eu não tô sendo o pessimista aqui. Você, empreendedor que está ouvindo aí, não precisa ser de Canoinhas, pode ser do Brasil, do Amazonas, do Brasil inteiro. Olha só, você sabe que vai abrir o teu negócio, você sabe que vai ter uma competição violenta. Parece até início do TCC da administração, né? 12 anos de aula em universidade também. Então, você olha lá, esse mercado ultramente competitivo, em todos os TCCs tinha isso. O pessoal fazendo TCC, não coloca essa frase, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas ele é competitivo. Aí alguém tá ouvindo, que é empresário, industrial, dizendo, o que esse moleque tá falando aí? Esse doido nem sabe o que tá falando. Cara, sei. Porque assim, eu participo de outras 2 empresas como sócio investidor, né? Posso falar? Deve falar. Pode. Então, a Proust Alimentos Saudáveis, né? Que é uma empresa aí que era do... Da geleia lá? Eu adoro aquela geleia. No final do ano, a Denir me presenteou. É maravilhoso. É da Bernadette, né? Não é? Da Marilene. Da Marilene. Marilene do Elcio. É verdade. Beijão, Marilene. Se não fosse bom, a gente falaria algo. Muito bom. E do Elcio, e assim, foi um ex-aluno meu, conheci na faculdade, e vamos incentivar, vamos industrializar isso, vamos levar para o mercado. Hoje tem em Curitiba, São Paulo, Florianópolis, hoje é um empreendedor local, né? E pergunta para ele assim, nossa, Elcio, um produto inovador, com alta qualidade, nossa, tua margem deve ser delicioso fechar a DRE tua. Não é. É competitivo, é duro, queima margem para poder competir no mercado. E a outra empresa que eu também, que atende agro, é a Labsolos, né, que é em sociedade com a Vanessa, minha esposa, beijo para você. E nós entramos, não existe laboratório de solos na região inteira, não tem em Canoinhas, não tem em Bela Vista, não tem em São Bento, não tem lugar nenhum. Nós competimos com Rio Grande do Sul e Paraná, que é onde estão esses grandes laboratórios, e São Paulo. E eles praticam margens que, gente, eu tenho mestrado em economia regional. Eu não entendo como eles fazem aqui. E por que eu não entendo? Nossa, Edilson, entende margem, entende custo, entendo. A minha área principal é finanças. Não entendo, eu não entendo como eles fazem. Na verdade, eu entendo como eles fazem, mas assim, para você ver o tamanho da competição, os caras grandes estão com a faca nos dentes. Eles também estão. Eles não estão confortáveis no preço que eles quiserem. Eles estão com a faca no dente, com a margem mínima que eles podem para competir no mercado. E quando você empreende, você encara essa realidade. Aí você tem que ter 2 coisas principais que eu sempre falo, nesse momento de, vou abrir um negócio totalmente diferente. Louco. Né? O laboratório de solos é loucura na região porque não tem nenhum, né? Você não tem, ou você tem know-how daquele negócio, no caso é a Vanessa que tem know-how nesse negócio, não sou eu. Entende muito da coisa. Entende muito da coisa. Know-how do negócio ou da técnica? Das 2 coisas. Do serviço em si. Da operação e do negócio. Né? Ela tem da técnica principalmente. Ou você tem muito caixa para sustentar até você aprender o know-how. Tempo de aprendizagem. As 2 coisas. Quando aparece um plano de negócio para nós lá, para trabalharmos um plano de negócio de uma empresa, e eu identifico que não tem nenhum nem outro, falei,
viu? Não gaste com o plano de negócio. Eu fui bem sincero, uma pessoa essa semana apareceu lá. Eu falei, você não tem know-how e você não tem recurso. Você vai entrar sem capital de giro para sustentar, até você aprender, você quebrou. A pessoa, nossa, sabe que é mesmo? Faz pequenininho, cara, faz assim, começa a vender aqui, ali, em casa, você testa o mercado primeiro. Sabe que eu não sei se eu quero discordar, mas eu tava refletindo, eu não sei se eu tinha as duas coisas. Eu acho que eu não tinha dinheiro, eu acho não, tenho certeza. Que eu montei a loja com o nosso esforço do dia. E a gente não tinha experiência na área técnica. Mas eu acho que em pouco tempo que a gente conseguiu se debruçar sobre os livros, esse know-how veio bem rápido. Mas não sei, Denir, só para também não desesperançar, de repente, sei lá. Mas eu acho que o que o Edner falou talvez também se encaixe para você, porque você não começou com o que você tem hoje, né? Você começou pequenininho também. Né? Eu falei até no programa passado que a gente não sabe se alguém vai ver um dia, que eu, por exemplo, comecei no meu computador, no meu quarto, né, a fazer o J+. Realmente isso que você falou, eu também não precisava coisa de tanto chão. Dinheiro, porque as despesas mensais não eram tão grandes. Mas eu vou te provocar um pouco, assim. Por que foi óptica? Por que você escolheu esse negócio? Por que você não abriu um bar com uísque? Acho que ia rolar bem um bar pra você também. A gente vai fazer isso um dia, mas só a partir do momento que eu tiver bastante dinheiro pra poder beber o estoque. Pra poder beber o estoque e ficar tudo de boa. Vai ter um podcast lá, whisky maluco. Mas o que aconteceu a minha vivência como contador me mostrou que era um mercado que não tinha como dar errado se eu abrisse. Mas não tinha ninguém desse ramo que você conhecia, nada? Tinha, né? A minha esposa, né? Ela sabia do que estava fazendo. E a gente tentou conciliar, pensando no futuro, as práticas delas para dentro da loja também. Na família dela já tem um histórico de ótica. Aí o know-how. Esse é o know-how. Esse é o know-how. Entendeu? Senão você abria qualquer coisa. E mesmo assim você foi pequenininho. E fez all-in, né? Você fez all-in, né? All-in. Era pouco, mas era tudo, né? Então é um all-in. Você fez all-in e... Estamos fazendo até hoje. Até hoje, ele é modesto, né? Tudo que entra a gente põe aqui na empresa. Então, você vê, e o Ednei, o que ele está inovando, né? Você é um ótimo jornalista, o que você vai investir? Mas aí é que entra uma coisa, né? Eu nunca me enxerguei como empresário, nunca desejei ser empresário, né? As coisas foram acontecendo. Então, assim, veio pra mim. Mas eu sou jornalista, o que me dá tesão do trabalho é fazer jornalismo, é escrever lá mesmo, denunciar, acompanhar uma situação, enfim, de política, mas assim, tratar com funcionário, questão trabalhista e tal, tudo isso me dá alergia, né? Mas eu não tenho condição de contratar um profissional para isso, acabo fazendo. Mas eu até temo às vezes que isso venha me prejudicar no negócio, porque daqui a pouco eu tô fazendo uma coisa meio que contra a vontade e achando que basta e não basta, né? Mas posso dizer, você vai sofrer, cara. Eu tô sofrendo. Então está sofrendo, verbo diferente. Aquele filme dos dois papas. Mas e a luz no fim do túnel tem, Edner? Você tem know-how, né? Eu vejo que você tem um know-how e tem tudo para dar certo. Você vai sofrer, você vai sangrar até você conseguir ter a estrutura e colocar alguém para fazer essa função. Sim. Entendeu? Mas você vai ter que sofrer, você diz assim, coceiro, vai se coçar inteiro. Até porque eu preciso entender para eu poder, né? Sim, cobrar da pessoa que vai tocar. Tem alguns segmentos que eu não gostava do que eu fazia, né? Dentro da parte financeira, a controladoria me chateia, porque ela é rotina, é tesouraria, né? Mas eu precisava fazer isso no início das minhas consultorias até formar minha equipe. Hoje, na minha equipe, tem contador, tem especialista em marketing digital, tem engenheiro de produção, engenheiro de alimentos. Então, tem pessoas de vários segmentos, tem até advogado. E que precisou, dentro desse processo de assessoria, essa pessoa vem e faz. No começo, era eu, a Vanessa, num apartamento, numa salinha, com a cadeirinha, e o que caía, meu filho, tinha que dar conta. Projeto logístico não é minha especialidade. Mas
Eu tinha que fazer, tinha algum conhecimento e fazia, entendeu? Então você vai se coçar, você vai... Fazer vai contabilidade no final do mês, né? Passar pro contador, e o contador te ergue pra vocês, né? Porque você fez tudo errado. Aliás, um abraço lá pra Secont, que faz a nossa contabilidade. Acho que faz a tua também, né? Que você era de lá, né? Não faz não. Corta essa parte, tá? Senão o Reinaldo vai vir aqui e vai te cobrar, né? Então tem esses empecilhos, mas eu não vejo como problema, é um caminho, o empreendedor tem que saber disso, sabe? É um caminho. E faz e sofre, mas pensa assim, daqui 2 anos eu não vou fazer mais isso. Constrói, contrata alguém para fazer, a CR Gestão faz, tá? Para você, não tem problema. Você fecha os resultados, Então, a gente tá aí para isso. E sabe quem foi a minha lacuna de mercado que eu achei? Foi aí que falaram, a Vanessa, Edenir do céu, você já gerencia uma empresa desse tamanho, você tá no nível de diretoria. Cara, é a tua empresa, velho. Mas eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer geleia, eu não sei fazer uma cerca, eu não sei. Eu sempre geri a empresa dos outros. Aí, ó. Esse é o teu produto. Bingo. Esse é meu produto, eu adoro gerir. E até me perguntam assim, Edenir, como você aguenta tanto pepino? Porque é pepino, gente. Quanto tempo tanto pepino? Eu falei, eu tenho condições de resolver vários pepinos por dia. Você é um descascador de pepinos. Tem abacaxi, pepino, que vinha. Eu não trabalho. É tipo um chapeiro reclamado que não gosta de fritar. Um gestor de crises, assim, porque a empresa não vai te procurar quando tá tudo bem, né? Sabe, eu conversando com o Elcio, que é um dos consultores lá, é meu sócio na Plus, ele é amigo já, o Elcio, construiu família lá dentro da SR. Eu conversando com ele, ele falou, Denir, mas assim, qual que é a principal habilidade tua que você... Ele pensou que ia dizer uma coisa técnica, né? Eu pensei assim, falei, cara, eu sei manter a calma em momentos de pânico. Eu acho que eu seria um ótimo bombeiro, cara. Eu não me apavoro, é impressionante. E quando eu tenho uma empresa com caixa negativa, endividamento alto, o Johnny sabe do que eu tô falando, que tem empresas desse jeito, eu consigo respirar, manter a calma e ver as possibilidades de solução. E isso eu fui aperfeiçoando com o tempo, né? Muitas crises, muita expertise e tudo mais. E ali que as 2 carreiras que eu estava almejando para mim, executivo e consultor, tem uma ponte, que é experiência e conhecimento. Porque são 2 profissões diferentes, tá? O consultor na minha época era o ex-professor da universidade, que já estava aposentadinho, já foi diretor. Notebook quadradão, cheio de planilhona, técnico, uma consultoria bem artesanal. Sim. E eu aprendi com vários consultores, eu tive vários consultores de gestão, nós contratávamos vinha de São Paulo, Curitiba, dos grandes centros principalmente, e eles falavam, não é técnica. Você como executivo, você tem uma atitude, como gestor, e você como consultor é mesmo conhecimento, a mesma solução, mas outra postura. Quer ver como é que é? Por exemplo, eu como executivo lá na empresa, sou ainda executivo, né, no Bruda, veio um problema para mim, por exemplo, nós estávamos falando de tirar dinheiro do caixa, né, não acontece isso lá, mas vamos usar como exemplo. Tá tirando dinheiro do caixa o sócio, muito dinheiro do caixa. Eu, como executivo, porra, velho, o que você tá pensando em tirar dinheiro do caixa, cara? Para já. Financeiro, tranca lá, não dá mais pra tirar, beleza? O financeiro já, não, beleza, depois nós fazemos um acordo aqui, depois nós vamos fazer. Postura executiva. Como consultor. Aí é cliente. Olha, eu estava analisando teus números e o teu caixa não aguenta ficar tirando tanto. Então, eu recomendo que você não tire mais, senão tem uma previsão de quebra de 4 meses. Mas a decisão é tua. Viu qual é a diferença? Consultor e gestor. E como proprietário, vai lá e tira o dinheiro do cara. E como... você quer se ferrar, você vai se ferrar sozinho, tá? Mas tô avisando. Mas é só um exemplo, A gente recomenda. Como vocês percebem, o Johnny tá monopolizando o chimarrão, né? Mas vamos pedir no custa, né? Ele tá, tipo minha avó. Ele tá tipo minha avó era um pra ela, um pra ele. Confundiu com o microfone, né? É que eu tô iniciando no mundo do chimarrão. Sério? E eu tô aprendendo que agora fazer isso é mau caratismo. Mau caratismo, não é domesticado ainda na obra, chimarrão. Não sabia dessas não é regras caminhense, né? Não é caminhense. Viveu muito tempo fora isso, já. Desaprendeu as coisas do caminhense. Então é um pouquinho do que eu penso dentro da minha profissão, né? Eu acho que serve para todas as profissões. Eu converso com muitos médicos, muitas pessoas que não são da área da administração e precisam gerir alguma coisa. Sim. Eu sempre falo, todo mundo gere alguma coisa. Todo mundo agora. O médico, ele estuda para ser médico, para fazer cirurgia, mas ele precisa pensar que ele tem que ter uma secretária, que ele tem que ter uma auxiliar de limpeza, um auxiliar no procedimento que ele vai ter que fazer, então ele acaba se tornando um empresário também, né? Marketing. É um exemplo de profissional que não é empresário, mas ele acaba se tornando. Toma decisões. Se abre uma clínica e tal, né?
isso aí é bem difícil. As pessoas se formam tecnicamente e realmente não estão preparadas para administrar. E não basta contratar um contador, o contador vai cuidar das suas contas, né? Aí que entra o gestor mesmo para administrar isso. A contabilidade, ela nada mais é do que registrar o passado, né? Exatamente. Agora, se você quer pensar no futuro, você tem que ter técnica de administração. E é ciência, né? Ciência social aplicada. Muita gente, é uma coisa que eu já observei, não sei o que, abri um negócio e não deu certo, qual que é o segredo, não sei o que. Cara, é uma ciência. É igual você fazer provavelmente tem as suas métricas de texto de jornal, né? Tem uma cozinheira que faz as receitas, a administração também tem ciência, tem bibliografia. Agora você me deu uma deixa aí para puxar um outro assunto, nós já estamos com o nosso tempo quase estourado, Johnny, mas eu queria só puxar uma coisa com o Edenir que eu acho bacana da tal da alma do negócio, né? Por exemplo, quando eu criei o J+, eu criei toda uma linha editorial, uma ideia do que fazer, né? À medida que você vai contratando, aquilo vai de alguma forma se transformando também pelo que o cara traz pro negócio, né? Perfeito. É muito difícil isso, porque você quer manter uma imagem, uma identificação, né? E o cliente que é muito teu, né? Muito do Johnny aqui, muito teu na tua empresa. Como é que você vê essa questão, tipo, de manter a alma do negócio mesmo, para que as pessoas que entrem lá no site ou que cheguem na tua empresa vejam a mesma configuração e não tem aquela coisa de mas antes o Johnny estava mais presente, que era diferente, era melhor, né? Porque ele construiu a coisa de sucesso, então é aquilo que está na cabeça dele que faz a coisa ser o que é, né? E aí quando você coloca uma outra pessoa, até mesmo um gestor, aquilo pode transformar para pior, né? Eu tenho uma palavra acho que resume isso: desapego. O gestor tem que entender que no processo de crescimento dele, ele não vai ter controle de tudo. E se você tentar ter esse controle de tudo e fazer tudo, você acaba limitando a empresa, o crescimento dela, e acaba até perdendo, a atenção nas coisas importantes. Por exemplo, a alma do negócio, a cara do negócio, é preciso ter do começo, desde você como gestor principal, até o auxiliar que está lá empacotando. Entendeu? E para você conseguir isso, você tem que estar atento e ter as funções específicas para cuidar disso. Agora, se você perde tempo digitando uma planilha, dando um feedback a um funcionário que já tem um gerente, ficar olhando as coisas mínimas do negócio, você queima toda a tua energia com isso. E aí você vai perdendo isso, vai se perdendo a questão você tá lá dentro e acaba perdendo. Mas não é esses detalhes que fazem a coisa funcionar? Quando cresce, não. O que faz funcionar quando cresce? Quando cresce são pessoas. Quando você tem as pessoas certas, as pessoas certas é um clichê, né? Mas assim, as pessoas que têm as suas características, o que você procura. Então é isso que você está falando, da alma do negócio. Você conseguiu passar para o teu funcionário. Na hora de contratar, né, também. Buscar alguém que tem essa alma parecida com a tua, né? Então assim, eu vou usar Drucker, difícil, né? eu vou usar ciência, posso usar ciência, vou citar agora, você é bem chatão, vou citar Drucker, tá? Que eu acho que é o principal autor da administração. Ele sempre fala que a grande empresa não é uma pequena empresa que evoluiu. Ela é uma outra coisa. É uma outra empresa, é uma outra estrutura, é uma outra forma de gerir, é outra. E as empresas pequenas que vão crescendo, elas se perdem nessa virada. Porque elas acreditam que vão evoluir e se tornar grandes. Porque essa pegada aí que você falou. Porque daí eu fico preocupado com o detalhe, porque o detalhe dá um negócio? Dá, eu concordo. Quando ele é pequeno, sim. Mas a partir do momento que você depende das outras pessoas para fazer o processo, você não pode mais ficar preocupado com o detalhe. Você tem que estar preocupado com a gestão das pessoas fazendo corretamente. Entendeu? Quer dizer, que aquele detalhe já esteja assunto liquidado. Já está na biologia. Já está no processo, já virou automático. E se a pessoa é tão boa quanto você acredita que seja, ela vai conduzir da forma e vai melhorar esse processo. Sim. Hoje eu não me vejo fazendo marketing digital ou marketing. A especialista de marketing lá do escritório, eu dei aula de marketing na faculdade para ela. Hoje ela me dá uma aula de marketing, porque ela evoluiu, ela passou. O que eu fiz? Marketing é teu. Você conversa de marketing. Seu projeto, parte de marketing é teu. Ela me consulta, tô fazendo assim. Cara, confio lá. Assina embaixo o que você fizer.
né? Hoje estavam, por exemplo, mudando as mesas lá, porque tem mais um consultor chegando, coisa e tal. Mudaram as mesas, eu vi que mudaram meu lugar. Falei, onde é que eu sento, cara? A Vanessa, eu mudei assim porque fica melhor assim, tá. Eu falei, confio em vocês, só me diga onde é que eu sento. Eu só quero sentar. Quero ter um lugar, pelo menos. Eu confio em vocês. Isso é o desapego que você fala, né? Porque às vezes o cara já chega ali, porra, mas então tiraram meu lugar aqui, é onde eu sento, né? Tem gente que tem isso é desapego, né? A Você... personalidade jurídica, ela tem que ter vida própria e ela não é a mesma personalidade do dono. Uma hora você, né, tem que deixar ela viver. Fluir. Você entendeu, Johnny? Você agora vai abrir as suas lojas. É isso, cara. É isso aí. Não, mas é isso que a gente faz desde o começo, né? A gente sempre trata a Retro como uma terceira pessoa e eu, em nenhum momento eu quero confundir aqui a minha propriedade intelectual com ela. Mas é isso aí. Vamos para aquele momento pop, então, da conversa. Você consome cultura pop? Você gosta de fazer o que nas suas horas vagas, hein? No cinema acompanhando Avengers. Também é um marveliano, é isso? O legal é que a galera do filme legendado se encontra, né? É pouca gente. Não só cultura pop, né? A rotina. Né? É mais a minha esposa que é marveliana. Ela e eu acompanho, claro, gosto. O Johnny é um especialista morto, sabe, né? É da religião Marvel. Cara, eu sou muito nerd, cara. Vai falar disso aí, meu Deus, cara. Assim, eu gosto de leitura, gosto muito de podcast. Eu coloco lá, vou lavar a louça, olha o meu hobby. Vou lavar a louça, coloco podcast e vou ouvindo, pra aprender alguma coisa, pego algumas ideias. Que podcast que você ouve? Ouço negócios, mas não muito, porque enche o saco. Cansa, porque é meu trabalho. Então eu tava dizendo o dia inteiro, chegou às 6 horas, vou ouvir negócios. Virgem de Deus. Não, então eu ouço podcast de filosofia, bastante. Vai ter que ouvir como é que é? Conversas da Meia-Noite. Né? Palavras da Meia-Noite. Eu ouvi os 2 primeiros já que passou. Uma ideia sobre espiritualidade e filosofia ser humanística. É o projeto pessoal do Johnny, gente. Muito, muito bom, por sinal. Adorei as falas, porque saiu um pouquinho da zona de conforto de cada um, fala de outras coisas. Sim. Então, eu leio... Mas tem um cara que você gosta, um podcast específico? Podcast específico. De negócios, assim, eu sou muito José Cobori, né? Mas é bem técnico, financeiro. Né? Eu ouço também aí os pops, filosofia pop, né? O Cortella, ouço também o Karnal, Pondé, eu adoro. Acho que o Pondé tá até acima, cara. Acho que tá acima, porque ele é mais realista, sabe? Os inteligentinhos. Ele debocha muito da cara de quem fica querendo cagar a regra, né? Naquela época que o Leandro Narlock lançou o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, ele logo lançou o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Foi um dos primeiros livros de filosofia. E o Pondé também escreveu o Guia Politicamente Incorreto do Sexo também. Também é verdade. O Pondé é maravilhoso. E ele tem um programa fantástico com a Thaís Oyama, na Cultura, às quartas à noite, 10h30 da noite, chama Palavras Cruzadas. Linhas Cruzadas. Ouça também. Muito bom, né? Os diálogos que eles fazem é de altíssimo nível. A Thaís é uma das jornalistas mais inteligentes desse país. E ela consegue argumentar com o Pondé, né? Sim, os dois é um diálogo de alto nível. De alto nível. E fica queremos os dois aqui, hein? Se estiverem vendo. Por favor, fica convidado. Mas eu gosto de uma coisa que ele diz, até pra encerrar a fala sobre isso aí, é que assim, ó, você tem que se desafiar. Você não leia negócios, pelo amor de Deus. Você que está lendo negócios, você tem um livro de negócios e tem um livro tipo nada a ver do lado. Quebra isso. Eu tenho 3 livros sempre lendo. Um de negócios, um pra zoar, e um ou é de filosofia, ou ciência econômica. Literatura você gosta? Literatura fantástica? Não gosto. Não gosto. Cara, eu não tenho paciência pra aquilo. Cara, verdade. Você gosta de alguma coisa que você aprenda? Que eu aprenda. Não que a gente não aprenda com um bom romance, né? Aprende um romance já li, Código da Vinci, li vários livros assim. Mas hoje, assim, eu busco aprender alguma coisa. Então eu tenho um livro, assim, mais pop, né? Sim. Cara, eu li muito Monge Executivo, que mexeu no meu queijo, Pai Pobre. Cara, fiz fila desses livros. E aí chega um ponto que eu, cansei, velho. Eu quero uma coisa desafiadora. Os livros de autoajuda que ajudam a pessoa que escreveu, na verdade. Caraca, daí o que ficar rico vendendo livros. Caraca, daí sabe o que eu me desafiei? Falei, todo mundo falando, não vou puxar esse assunto aqui, porque esquerda e direita, cara, eu li Marx, cara. Marx. Tem que ler pra poder criticar. Eu li o Manifesto Comunista e o Capital, cara, 2 vezes, pra entender. E daí, foi. Aí eu li Adam Smith, cara. Eu li a obra
Nossa, é chato pra cacete. Se desafia, velho. Sim. Evolui a tua E aí quando você vê as pessoas discutindo de um modo tão raso, né? Que posicionamentos políticos deve ter dado nervoso, verdade, né? Isso é um baita problema. Até porque Muito eu acredito também que o legal da coisa é você, né, ter um cara de esquerda e de direita que, se os dois tiverem bibliografia e argumento suficiente, não vai brigar. Porque eles sabem que tem que caminhar ali de alguma maneira. A gente vai ter um país melhor o dia que a esquerda entender que não vai conseguir matar a direita e a direita entender que não vai conseguir matar a esquerda porque os dois estão entranhados no Brasil. Se tiver brigando esquerda e direita, vocês podem ter certeza que estão errados os dois, porque não é pra brigar. E sabe que os dois têm razão. Posso falar isso? Sabe que os dois têm razão em alguns pontos, assim. O que é a esquerda? A pessoa que acredita mesmo, né, na esquerda, a ideologia da esquerda. A esquerda está voltada para o lado da justiça. Justiça social, divisão, justiça, equilíbrio, mas até empresarial, mas justiça, né, tem que ser justo. E a direita está ligado muito, e vocês vão concordar comigo, com o mérito. Mérito e justiça. Eu escutei isso num podcast, não lembro de quem, né? Quando você passa, o mérito se extrapola, vai para a extrema direita, você se torna até cruel. Porque ele se esquece de todo mundo que tá aqui embaixo. E pra extrema esquerda você se torna utópico, né? Não se torna injusto, né? Injusto. Sim. Porque ele se divide tudo. Que deu o cara que trabalhou pra caramba, mas isso é impossível. Teve ideia. Mas isso é impossível, você mostrou impossível. Mas os dois extremos acreditam nisso. Aí que tá errado. Aí que tá errado. Ou é só mérito. O problema não é nem direita nem esquerda, é o extremo. Gente, eu fui filho de pessoa que buscou leite com o tiquezinho de leite, que não tinha dinheiro pra comprar. O governo Fernando Henrique. Não, foi do Sarney. Do Sarney, o leite do Sarney. Leite do Sarney. Então, assim, era uma outra realidade. Eu estava lá, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí, se você vai só pro mérito, tá, mas eu não tenho nem chance de chegar no mérito, porque eu tô... Como é que começa? Tô perdido. Né? Muita gente vai me chamar de esquerda agora, né? Mas enfim. Não. E agora o pessoal vai dizer que eu sou de direita extrema, né? Agora, quando você só divide, cara, tá todo mundo confortável, tá? Esse desafio, empreender, tipo... Cara, pra quê? Eu nessas eleições eu tive bolsonaristas me chamando de comunista e pessoas de esquerda me chamando de bolsonaristas. Daí eu vi que eu tava certo. Como mais ou menos a imprensa, né? Quando ela também você pôs um veículo de ser, alguns dizem que é direita e outra esquerda, então você tá certo, porque você tá mostrando os dois lados da situação. Mas voltando na cultura pop, verdade, ficou a pergunta, o que você consome além de literatura? Além de literatura, esporte. Eu gosto de assistir meu Palmeiras, vai porco, tá? É um momento de relaxamento, se bem pro lixo, eu gosto futebol, eu curto, mas acompanhar agora que tá ganhando, né? Quando tava perdendo também não acompanhava muito. Então futebol, gosto de praticar esporte também, gosto assim, esporte me desafia. Ele, ao contrário de você, Johnny, ele frequenta academia religiosamente, que eu vejo quando eu vou, acho que ele vai mais dias que eu até. E o Johnny apareceu 2 vezes na academia, foi quando a gente fez amizade. Vê como o Johnny é sociável, né? Tem gente que passa a vida inteira dentro de uma academia e não faz uma amizade. Ele foi 2 vezes, ele já fez amizade comigo, né? Não, isso aqui é assim, ó. Jesus tá de prova. Eu fui um dia na academia, fiquei amigo do Dinei. E foi um outro dia, o Denir já era amigo, né? Estreito. Mas foi o dia que eu combinei do Denir vir aqui pra gente... Mas quando que você foi? Porque faz alguns meses que você não aparece na academia. 2 vezes em um ano, certo? Foi, sei lá, por aí. Chegou nós 2 lá e já fez contato. É contato e pronto. Inclusive, esse pessoal que vai de fone na academia, você tá desperdiçando um baita networking, jogando dinheiro pelo ralo, porque a academia é lugar pra conversar, né? Mas eu vou de fone pra academia e mesmo assim as pessoas vêm conversar comigo. Então daí eu tiro o fone e tal, mas fone na academia é tipo... monopolizar o chimarrão, isso é egoísmo. Isso é egoísmo. E em casa, por exemplo, porque aqui em Canoinhas a gente tem muita opção pra sair, né? Sim. Mas aí quando você fica final de semana em casa, você vai viajar, você vai por algum lugar do campo, ou gosta de ficar assistindo TV? Não, eu fico mais com minhas filhas, né? Tomar um chimarrão, adoro. Ele tem 2 meninas. 2 meninas, uns amorzinhos e uns furacõezinhos também, que às vezes vão estar. Ele diz a minha esposa, às vezes dá pra colocar uma plaquinha de doce, né? Porque, meu Deus do céu, quebram tudo. Mas eu fico mais em família mesmo, visito a família. Porque assim, eu sou muito acelerado até sexta-feira.
Muito acelerado, cara, muito. É estresse o dia inteiro, é reunião, tem às vezes 4 reuniões no dia, assim, era muita reunião, muito estresse. Então chega sábado, é o momento de cuidar da casa, ficar na casa, ficar com as minhas filhas, enfim, às vezes eu só trabalho em casa, né, mas é mais assim, daí viajo pra Joinville, tem meu irmão, né, Santa Terezinha tem meu sogro. Gosta de pegar estrada? Eu gosto de pegar estrada, minha esposa não gosta muito de pegar estrada, ela gosta de viajar, mas estar no trecho... Esse caminho, né? Meu Deus. Tem gente que o bacana é o caminho. Quando vai viajar. Mas isso é verdade, quando você trabalha demais durante a semana, você não vê a família. Então, durante a semana você tem que dar aquele cheiro, né? E minhas filhas se formaram, assim, a Vanessa e eu sempre fomos muito batalhadores. Então, nós trabalhávamos o dia inteiro, e ela dava aula no Senai e no Dama, e eu dava aula na FAMEPLAN, Senac e UNIC. Então, era toda noite aula, toda noite. Aí nós engravidamos, tivemos a Salvador primeira, e nós continuamos com esse ritmo. Então ela foi até os 3, 4 anos nesse ritmo, cara. A Vanessa ia pra aula com o neném no colo, nós éramos muito malucos assim, sabe? Aproveitar a energia. Então agora, quando nasceu a Pietra, 3 anos pra cá, a gente pisou no freio realmente. E a noite é delas, assim, minha noite é dela, a Vanessa vai pra academia, a gente tem essa rotina aí bem legal. Passa tão rápido, né? Passa muito rápido. Você vê quando o pai é presente, quando ele fala, nós engravidamos, né? Sim. Você vê que é um pai presente, né? Moderníssimo. Legal. De dar banho e tudo, e esse negócio de que baixa testosterona, dar banho em criança e lavar louça, gente, não é verdade. Não, isso é coisa de um machista que inventou isso aí. Cara, né? eu tô ouvindo muita meleca, assim, que aparece nos vídeos, assim, começa a vir, assim, até as mulheres falando, porque... Você vê muita coisa, assim, de Instagram, essas coisas, Twitter eu acho muito doentio, né? O Twitter parece que você vai entrando num buraco fundo, né? Twitter quando você vai lendo, porque é tanta coisa ruim que as pessoas escrevem. Estou aqui no banheiro, sabe? Umas coisas assim. Não, mas e os comentários? Né? Se você postar lá, aniversário da minha mãe, o cara vai lá e comenta assim, essa sua mãe, não sei o que. É incrível, né? Tudo polemizado. Olha eu aqui com a minha nova camiseta verde. Mas como assim, verde? Verde, você tá ligado à Marina Silva. Sim. Não, mas eu uso pra trabalho e uso pra relaxamento também. Facebook é mais pra relaxamento, coisa e tal. Ver videozinho, coisa e tal, pra dar risada. Instagram é trabalho, né? Então eu posto, tenho o SR Gestão, o canal, eu sempre posto toda semana algum vídeo, postamos os materiais lá, sempre tô acompanhando alguns vídeos também de outros profissionais, né, que a gente vê, então eu utilizo mais dessa forma as mídias sociais. A gente é mais velho, né? Uma coisa que quanto mais velho você vai ficando, mais você vai, acho, se tornando menos dependente dessas coisas, né? Sim, totalmente. É mais ou menos dessa linha. O Ednei quer mandar a gente embora, mas deixa eu só... É o Harry que quer mandar a gente embora, porque senão ele não consegue editar tanta coisa. Eu acho que no final das contas, Edenir, o maior intuito da gente estar aqui conversando é o que a gente iniciou. Mostrar para as pessoas que a nossa região, que Canoinhas, pode e que você pode sim ser uma pessoa de sucesso, ou como carreira profissional, ou como empreendedorismo na nossa cidade. Você tem algum tipo de fala que você pode corroborar para esse tipo de afirmação? Posso complementar? Acho que é uma última pergunta bacana para a gente fazer pro Edenir. Claro que em um momento da tua vida você pensou em sair de Canoinhas. E aí a pergunta que fica, hoje você se arrepende de não ter saído, nem que fosse para dar uma olhadinha e voltar? Vou mudar até o tom de voz para responder. Não me arrependo. O que eu vivi aqui, vivo, né? Poxa, sou jovem, né, pessoal? Jovem pra carreira, né? Novo. Mas o que eu vivo aqui, os desafios tem que bastante cabelo, olha eu que tô... Tá ficando meio ralinho. Credibilidade. Credibilidade. É isso aí. O que eu vejo? É possível? Sim, é possível, mas esteja preparado para entender qual que é teu julgo, cara. Porque as pessoas hoje querem ficar milionário até os 30, né? Sim. Essa é a meta. Essa é a meta, porque está sendo vendido isso. E dinheiro faz parte desse processo. Tem que ganhar, por favor. Tem que ganhar dinheiro também. Mas qual é o teu jogo, cara? O que você quer ser? Você quer ter uma empresa de alto sucesso? Você quer uma inovação, como o Johnny sempre busca inovação, que eu vejo que esse é o jogo dele, fazer diferente. Esse é o jogo dele. Qual que é o meu jogo, cara? É transformar Canoinhas numa potência, cara. Meu jogo é esse. Se vai ser por meio de empreendedorismo, que foi o meu caminho, vai ser por meio de empreendedorismo. Então você tem que entender qual que é o teu jogo, cara. Daí você vai entender que aqui tem grandes possibilidades, mas dói. As pessoas não estão preparadas para dor mais. Nós somos uma geração, posso colocar o Johnny junto, né? Todo mundo dessa sala, eu acho.
Nós fomos criados com dor. Nós sentimos frio, nós tínhamos que ir para a escola de a pé, nós não tínhamos internet, era difícil. Acostumou com a dor, então dói. E quando você empreende, dói. Só que as pessoas são assim, abrir uma empresa vale a pena, por quê? Porque não vai me dar retorno. Eu não sei quando vai me dar retorno. E é isso, eu não sei quando vai dar retorno. Eu vejo aí, né, da nossa geração aqui, concordo inteiramente com o que você fala, mas eu vejo nessa nova geração, que é criada muito na redoma de vidro, quer dizer, o pai e a mãe fazem de tudo para aquela criança não sofrer, um adulto muito mal preparado e muito hedonista, quer dizer, o que importa é a diversão, a farra, a experiência e não o sacrifício, quer dizer, eu não vou me sacrificar para ficar milionário, para ficar rico. Se acontecer, eu vou trabalhar. Se tiver que ficar, que nem um empresário que me falou esses dias, o menino trabalhou 2 dias, mas não quer trabalhar em pé, então saiu fora. Quer dizer, coisas assim que eu acho que essa juventude de hoje não está preparada, não. O que importa é a experiência, a diversão. Se isso for legal no ambiente de trabalho, ótimo. Se não for, eu tô fora. Porque também tem o pai e a mãe que segura as contas, né? E é uma realidade. Isso é uma evolução. E quando eu falo em evolução, não estou falando em melhoria. Como diz Cortella... Evolução não é sinônimo de... Até o câncer evolui, né? Até câncer evolui. É uma transformação, uma mudança. E é uma realidade, gente. A gente vê nos nossos filhos. Nós sofremos com a Vanessa para criar nossas meninas duras. Ela, pai, tá pesado, levanta, pau. Até as professoras olham, meu Deus, que pai grosso. Esse pai não cuida da criança. Às vezes pode até avaliar dessa forma. Mas o que eu estou fazendo? Eu quero que você seja mais resiliente. Porque imagine uma pessoa dessa geração resiliente, a dor. A chance de sucesso dela é muito maior. Nossa. Porque está generalizado. Eu gosto do estado do bem-estar social. Eu acho que é uma evolução humana. Mas agora eu vou fazer uma crítica. É o diabo do bem-estar social. Porque tudo tem que fazer bem, sabe? Tudo tem que ser confortável, tudo tem que ser maravilhoso. Não posso ter um estresse, já vira depressão. Gente, não, seja resiliente. E quem está ouvindo e tem filhos, por favor mesmo, treinem a resiliência deles. Treinem. A minha filha disse, os meninos vêm e me empurram. O que você fez? Pai, empurrei de volta. Eu falei, tá bom. Cara, beleza. A pessoa chamou minha atenção por isso. Aguenta o tranco, empurrei mesmo. É o karma dos meninos e depois o karma dela escutar. Eu falei, cara, é isso mesmo. Então, agora tem muito pai que vai na escola, briga com a professora, tira o aluno da... Gente, não faça isso. Não é assim. Não faça isso. Não sou eu que estou falando. Se for pesquisar, muita gente especializada fala isso. Se a pessoa souber jogar o jogo dela, qual é o jogo dela, e tiver resiliência e aprender a sofrer, né, que é resiliência, tem tudo para dar certo em qualquer cidade do mundo, e melhor ainda se ficar em Canoinhas, né, que é o que a gente quer fazer. Isso que a gente quer com essa fala. As pessoas fiquem aqui, sejam resilientes e tentem um sucesso aqui. Provavelmente vão alcançar o sucesso, porque o jogo delas não é só ficar milionário até os 30. Você reclama que Canoinhas não tem shopping? Monta um shopping. Boa. Monta o shopping, isso aí. Monta o shopping. Obrigado, Edenir. Um grande prazer estar aqui. Faz tempo que eu queria poder conversar com você sem hora para ir embora, porque quando a gente vai marcando nossas reuniões de trabalho, sempre tem um horário para acabar, porque a gente tem outros compromissos. E hoje eu também não consegui, porque o Ednei não deixou. Mas um dia a gente vai conseguir, tá, Edenir? Obrigado. Não, fico aberto, parabéns pelo projeto, tá? Espero que muitas pessoas ouçam, várias pessoas que passarem por aqui, que a gente incentive essa transformação local. Mas a transformação, a gente chama de endogênea, né? De dentro para fora. É isso que a gente quer mesmo. E parabéns pelo projeto, porque esse projeto já é um formato de crescimento, um formato de transformação. E outras pessoas que pensam para frente, que pensam positivamente o nosso desenvolvimento, vão estar aqui para a gente conversar nos próximos programas. O Edenir só o primeiro de uma série de entrevistados que esse podcast, o Little Bolts, vai trazer para vocês. E não esqueça que o Edenir tem coluna Mais Gestão no J+, também dá para ler mais sobre o trabalho dele lá, né, Johnny? É isso aí, com certeza. Repito, sigam o Edenir no Insta, as dicas são valiosíssimas. E qualquer situação pontual que aconteça, e também a gente vai continuar conversando mais vezes, né? Acredito que não é só a primeira vez, o Edenir vai estar sendo nosso quase sócio aí nessa empreitada. Obrigado, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.